Okay, good morning, distinguished Então, bom representatives. dia, representantes distintos e convidados. Bem-vindo ao terceiro e último webinar nessa série para encorajar diálogo de política entre indústria brasileira e australiana e governos e stakeholders na governança de mineração e desenvolvimento sustentável. Sou Daniel Frank, sou professor e no setor de minérios no Sustainable Minerals Institute na Universidade de Queensland, em Brisbane, Austrália. Eu vou ser seu anfitrião nesse webinar de hoje. Muito obrigado por se filiar a nós. Em nome dos meus colegas, gostaria de compartilhar boas-vindas a todos e para os nossos apresentadores também. Antes de proceder, gostaria de reconhecer os donos e os guardiões da terra, o povo Jogura e Turgo, em nome da Sustainable Minerals Institute. Eu presto homenagem aos seus ancestrais e aos seus descendentes que têm uma conexão cultural e espiritual. Eu reconheço sua contribuição para a sociedade global e australiana. O tópico de hoje é a estratégia de hidrogênio da Austrália e o papel potencial do hidrogênio em descarbonização da mineração. O papel do hidrogênio no papel na transição energética tem efeitos importantes em Brasil e Austrália. Nos próximos 90 minutos, vamos ouvir de 4 peritos dando insights no setor emergente de hidrogênio, a estratégia da Austrália para o mapa do caminho da hidrogênio na Austrália e os efeitos disso no setor de mineração na Austrália e no Brasil. E também pode fazer perguntas para os nossos peritos. Escreva suas perguntas na função chat na parte inferior da sua tela. Os webinars foram organizados pela Embaixada Australiana do Brasil e o Ministério de Minas e Energia do Brasil, em parceria com a Sustainable Minerals Institute na Universidade de Queensland. Agora, antes de passar a palavra para nossos palestrantes, por favor, permita-me te dar um pouco de uma visão geral da nossa programação de hoje. Cada um dos nossos 4 peritos vão falar por 10 minutos aproximadamente sobre diferentes aspectos do tópico do webinar, sobre hidrogênio e seu papel potencial na descarbonização da mineração. Depois dos comentários iniciais, nosso primeiro palestrante vai ser a professora Peter Ashworth, diretora da Andrew Libbers Academy para Inovação e Liderança e presidente da Sustainable Energy Futures da Universidade de Queensland. Depois vamos ouvir do professor Simon Smart, diretor do Dow Center na Escola de Engenharia Química na ITI na Universidade de Queensland. E depois vamos ouvir do Dr. David Harris, consultor-chefe de científica da CSIRO na Austrália. E o último palestrante vai ser o Thiago Alves, que é o gestor ambiental para a Anglo American no Brasil. No final da nossa apresentação, esperamos que vamos ter algum tempo para os membros da plateia fazer perguntas para os palestrantes. Por favor, coloque essas perguntas por escrito no sessão de perguntas e respostas no chat. Vamos responder isso em tempo real, em forma escrita, e se tivermos tempo, vamos responder oralmente na sessão de perguntas e respostas no final. Ao longo do webinar, todos os microfones e vídeo de todos os palestrantes, todo o restante dos participantes vai estar desligado, por favor. Agora vou passar a palavra para nossos convidados distintos para dar alguns comentários iniciais. Senhor Bruno Eustáquio Caveio, o vice-secretário do Ministério de Minas e Energia no Brasil, seguido pelo professor Neville Quint, diretor de SAI. Bruno? Bruno, if I could ask you to Bruno, por favor, ative seu microfone e sua câmera, por favor, e para compartilhar conosco os seus comentários iniciais. O que eu vou fazer então, eu vou passar a palavra para o Neville Quint, enquanto trabalhamos com problemas técnicos. Bruno, a gente está conseguindo ver seu vídeo, mas ainda não, o seu microfone ainda está desligado. Jill, por favor, você consegue tirar o microfone do Bruno do mudo?
Okay, Bruno, while I wait for Pois bem, Bruno, Robert to sort out enquanto that technical esperamos difficulty, I'll hand over resolver now esses to problemas Professor Neville técnicos, Flint. vou passar a palavra para o professor Neville Plint. Right, good morning, everybody. Bom dia a Neville Plint. I'm todos. the director of Eu the sou Neville Sustainable Plint, sou Minerals diretor do at the University of Instituto de Queensland. Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Queensland. And I too E acknowledge eu the traditional owners gostaria de and their reconhecer os donos custodianship of the lands tradicionais on which we e meet o seu, today, a sua and custódia pay das terras de my hoje e respects to prestar their minhas ancestors and homenagens aos seus descendants. ancestrais e seus Um, descendentes. I would like to thank the Eu Executive gostaria de Secretary of agradecer Minister o Mines and secretário Energy executivo for do the Ministério de opening Minas e remarks, which we'll Energia get pelos going seus as soon as comentários we can iniciais, get que your vamos view. ouvir assim que And resolvemos o seu internationally, I'd like to have you problema on com o the seu panel, so microfone. thank you very much for that. E te dar I'd boas-vindas ao also painel like e to agradecer sua welcome presença. our Também distinguished gostaria de panel dar members boas-vindas from aos Australia nossos and Brazil, panelistas de and a warm Austrália e welcome to the Brasil rest of you e that have dialed into today's calorosas webinar, boas-vindas para todos os titled participantes do nosso Australia, webinar hoje, com o Australia's título de Hydrogen Strategy, a estratégia de Potential of hidrogênio da Hydrogen Austrália, in o papel potencial da Decarbonising hidrogênio Mining na Operations. descarbonização das For operações those de that haven't mineração. been on one of the Para os que previous não panels, I would fizeram like parte just to give a dos quick painéis overview of anteriores, the gostaria de Sustainable dar uma Minerals rápida Institute. We recapitulação made up dos of 6 assuntos research e centres. fizemos mais de We have a 6 Centre of Excellence in centros Chile, de pesquisa. as well Temos as a Centro de Excelência no technology Chile, partner bem company, como JK uma Tech. empresa de We have transferência de strong tecnologia, track Joint record Tech. across the Temos research sector, forte histórico no doing setor research work in de exploration, pesquisa, fazendo um trabalho de mining, pesquisa na mineral processing, exploração, workplace mineração, safety, processamento de minérios, mine segurança, rehabilitation, reabilitação de water, energy, minas, social água, responsibility, energia, and responsabilidade governance. social So e you can see from governança. that Então, você pode our ver work is disso que nosso cross-disciplinary. trabalho It's é independent, impartial, transversal, é and independente, rigorous. imparcial e rigorosa. In addition to the E, depth of além disso, expertise in each of do the expertise centres, em cada what desses we've done in centros, the o que Sustainable Minerals Institute is fizemos to have a look no at Instituto developing de strategic Mineração programs Sustentável, that we olhamos believe desenvolvimento de address programas future estratégicos issues. que acreditamos que lidam com One of those questões programs futuras. is Um the desses development programas minerals, and é Daniel os leads that, minérios de the desenvolvimento. development O minerals Daniel program is the lidera isso e esse host programa for these webinars. está We also sediando have a esses program looking webinars. at Também temos unlocking complex programa properties, and this is olhando really para around securing future em autonomia supply complexa of para materials we suprimento need futuro as we de move matérias que towards a precisamos low carbon enquanto future. passamos para And then um the futuro de final baixo program we've carbono. got is E o looking último at programa governance que and leadership. temos tem a ver And com that's really governança how e we can create liderança, change e isso in é the a forma sector. que podemos criar mudança no So, setor. as mentioned, this Então, is como the foi third mencionado and final anteriormente, esse é o webinar in terceiro a e último series webinar aimed at em uma encouraging série que policy busca dialogue encorajar between diálogo de Brazilian políticas and entre Australian industry and government indústrias stakeholders e on governos topics of mineral no Brasil e na governance Austrália and sobre o tópico de sustainable governança development. de mineração e desenvolvimento As mentioned, sustentável. the Como foi webinar has been mencionado organized by anteriormente, o Daniel and webinar his foi team organizado por for the Daniel e a Development sua Minerals equipe Program, and this has no been done Development in Minerals collaboration Program, with e the isso foi feito em Australian Embassy in colaboração Brazil com a Embaixada and the Ministry Australiana of no Mines Brasil and Energy e o in Ministério de Brazil. Minas e Energia do Brasil. As one of the Como leading uma research dos institutes principais for mining institutos de and for the pesquisa research para sector, mineração e para o SMR nosso and the setor, University of a Queensland have been at the SMR e a forefront Universidade de to respond Queensland to the esteve na challenges of the frente resources industry. da resposta para os We're committed desafios to na indústria de developing recursos naturais. innovative E knowledge-based estamos solutions comprometidos for the em sector desenvolver soluções and baseadas em sharing conhecimento ideas of inovadores research para o setor e through forums like compartilhar today, ideias through e pesquisa seminars por and meio de webinars colaborações internacionais, com and seminários e programs. webinars e outros programas. We have a long and very proud Temos longo e history muito of providing distinto support história to the de industry and to governments apoiar around a the world. indústria e os As we try to governos no mundo navigate the todo, e sustainability challenges quando of tentamos both the lidar mineral com os sector desafios de and the sustentabilidade, broader tanto para o setor de mineração e So o mundo today's como webinar conhecemos. is Então, o webinar de focused on hoje the topic está of growing focado no interest for tópico both de Australia, Brazil, and other crescente countries around interesse the para a world, Austrália, and Brasil e that's outros the role países of do mundo, hydrogen que é o papel in de the global hidrogênio energy transition. no transição This global de includes energia. the potential Isso role in the inclui o papel decarbonisation potencial mining na operations, descarbonização and da we're seeing operação de growing mineração, interest e in vemos how crescente companies can do that interesse em como as as they empresas move podem fazer towards their isso target of conforme net passam zero para carbon sua by meta 2050. de So, carbono potential to zero até reduce the carbon footprint 2050. of Então, mining, potencial para it's an reduzir exciting os one, and it's a problemas topic de being pursued mineração, by e a é um number of tópico experts que in está sendo UQ. perseguido por vários And I'm sure you'll peritos na find Universidade de the Queensland, e eu discussion tenho by our certeza que panelists vocês both vão interesting achar a and nossa engaging. discussão de hoje interessante e Each engajador. panelist is E distinguished in cada their respective participante, fields, cada and as apresentador Daniel é mentioned, we distinto just nos like to seus thank
nas suas áreas de expertise. E gostaríamos de agradecer a Peter Ashworth, a professor Simon Smart, da Universidade de Queensland, e Dr. David R. Harris, e, finalmente,
o senhor Tiago Alves, da Anglo American no Brasil. Então, muito obrigado a todos. Espero que vocês desfrutem do webinar e estou muito emocionado para as apresentações. Vou passar a palavra de volta para o Daniel. Great, thank you, Neville. Thank you for the introduction. Ótimo, obrigado, Neville. Obrigado pela apresentação. Bruno, será que resolvemos a questão de microfone? Você consegue tirar o seu microfone do mudo e nos dar prestigiar com seus comentários iniciais? Sim, muito obrigado, Daniel. Então, vocês estão me ouvindo agora, Daniel? Vocês estão me ouvindo? Sim, música para meus ouvidos, Bruno. Ótimo, então, muito obrigado. Isso é uma tecnologia que eu não consigo controlar. Eu gostaria de compartilhar algumas mensagens-chave da nossa parte, do Ministério de Minas e Energia. Primeiramente, agradecemos pelo convite de estar aqui. É um prazer, especialmente no momento em que estamos, em alguns dias, vamos decidir sobre política de hidrogênio do nosso Conselho Nacional de Política Energética amanhã. Vamos entregar ao Conselho de Ministros as normas de hidrogênio no Brasil. Então, isto é um grande momento para nós. Eu gostaria de reforçar que o Brasil está bem posicionado em termos do setor energético. 48% da nossa matriz energética é concentrada em fontes renováveis e 15% no mundo todo. Especificamente, a nossa matriz elétrica, o Brasil, o setor energético do Brasil tem 85% de fontes renováveis, no que o mundo, a média é 28%. Então, a transição é bastante necessário para o governo brasileiro. Estamos desenhando outras políticas para poder completar a transição. O Brasil está liderando a discussão na ONU atualmente e, da nossa parte, especificamente com relação às demandas, nós sabemos que os recursos minerais vão demandar muito introdução específica, processos específicos para sua introdução no processo energético, e é bastante possível dizer que o setor no Brasil vai começar o processo de mudar as rendas de energia no processo de produção e outras insumos em termos de geração de minérios. É importante dizer, não só os países, mas as comunidades estão envolvidas nesse processo. É importante a posição do Ministério de Minas e Energia, é que cada empresa, cada país e cada comunidade tem suas metas e suas restrições, então, andando na direção dessa transição. Como exemplo, eu posso compartilhar com vocês todos da IRENA 2018, o crescimento em termos de energia de fontes renováveis em 2015 era 24% e vão atingir 85% em 2050. Então, isso é um grande desafio para nós. No Brasil, estamos desenhando planos e políticas para atingir e melhorar as nossas energias de fontes renováveis na nossa matriz. Em termos de hidrogênio, minha mensagem tem a ver com a decisão que vamos obter do nosso Conselho de Política Energética amanhã. Vão dar algumas normas com relação ao hidrogênio no Brasil e a integração entre setores como o setor de transporte e mineração e gestão, etc., planejamento, etc. Então, de fato, nesse contexto, é relevante salientar o projeto que o Brasil está desenvolvendo com a GEZ, intitulado Hidrogênio para o Brasil. Esse está focado no hidrogênio verde
e seus derivativos, seus derivados, para abrir a participação do Brasil no mercado internacional. Além do mais, isso será o grande cooperação para a América Latina e talvez a maior do mundo. Então, de fato, o Brasil tem tido um papel importante nessa agenda, com enorme capacidade de produção de hidrogênio verde. Temos alguns exemplos, como o hub de hidrogênio no estado de Ceará, que é no nordeste do Brasil, entre o governo brasileiro, entre o governo de Ceará, do estado de Ceará, e também o Fortescue, uma grande empresa que estava envolvido bastante com Minas e Energia, vão investir cerca de 6 bilhões para gerar 3.000 megawatts. Isso vai mudar um novo paradigma desse setor no Brasil. Para concluir os meus comentários, minhas colocações iniciais para meus colegas, nós temos grande oportunidade no setor de mineração em termos de produção mineral e redução da emissão de CO2 e usar isso no processo com a Anglo American, por exemplo, vai desenvolver no continente no Brasil. Então, essa agenda, nós vamos investir grandes esforços entre os setores públicos e privados para poder criar uma parceria ganha-ganha. O futuro é verde e sustentável e, de fato, isso vai ultrapassar o setor de mineração antiga. Então, muito obrigado a todos os meus colegas. Peço perdão pelos problemas técnicos que estão fora do meu controle, mas, de fato, estamos totalmente comprometidos com essa agenda no Brasil e na adoção dos melhores práticas no mundo todo e o desenvolvimento de políticas que levem em consideração a direção das agências e também os participantes e a segurança jurídica na qual vai entrar na nossa matriz. Então, muito obrigado mais uma vez. Desejo a todos um excelente evento e excelentes discussões sobre essa agenda tão importante. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Neville. Excelente contexto para a nossa conversa, a sessão de hoje, e um momento interessante no Brasil. Discutimos essas possíveis mudanças na política que podem acontecer iminentemente na questão de hidrogênio. Agora, vamos falar com os nossos outros oradores. Eu gostaria de apresentar a primeira pessoa que vai falar aqui, a professora Pita Ashwood. A Pita é diretora da Academia de Liderança e Inovação e diretora da Sustainable, professora catedrática de futuros, e ela está trabalhando há 30 anos nesse espaço, nessa pesquisa, em papéis de pesquisa e de consultoria, quase 2 décadas. Ela está há 2 décadas pesquisando as atitudes em relação à mudança climática e novas tecnologias, incluindo energia eólica, captura de carbono e solar, geotérmica e armazenamento de energias. As contribuições dela no campo de energia sustentável incluem liderar um projeto de pesquisas de estudos sociais e também ela trabalhou ao lado dos principais cientistas da Austrália no desenvolvimento da Estratégia Nacional de Hidrogênio e recentemente tem trabalhando com o governo de Queensland, aqui na Austrália, em relação à sua estratégia de hidrogênio. Ela recebeu a medalha de prestígio da Austrália e a palavra é sua para a apresentação. Estou compartilhando minha tela, você consegue ver, Daniel? Obrigado, perfeito. Antes de mais nada, também gostaria de reconhecer os donos em que nos encontramos hoje, os convidados online. Obrigado por essa oportunidade. Eu gostaria de ter uma abordagem aqui, de dar uma visão geral bastante breve do hidrogênio e da descarbonização para o público, mas também me concentrar em Queensland, obviamente com o meu papel de diretor e onde estou. Então, por que hidrogênio? Espero que todos consigam ver aqui a tela. Acho que todos aqui nessa chamada devem saber que o potencial de baixo carbono
de hidrogênio na minha pesquisa como cientista social, de pesquisas internacionais de muitos anos, e é muito interessante que até 2017, hidrogênio não era uma das tecnologias que nós costumávamos investigar, mas agora está claramente no radar, tanto na Austrália como internacionalmente. Então, temos esse movimento em relação à descarbonização, que realmente está levando essa busca de por que o hidrogênio está entrando em foco, o fato que pode ser usado como um transportador de energia quando os elétrons não são a escolha ideal. Outra coisa que torna atraente, que estamos considerando aqui, são as oportunidades iniciais, que estão conectadas ao dinheiro, à integração de energias renováveis na exportação, e, obviamente, a ideia de que nós podemos armazenar o hidrogênio, o que permite um armazenamento em mais longo prazo, algo que é muito útil quando temos essa variabilidade das energias renováveis e, obviamente, as aplicações industriais que vemos surgir. Acho que isso é particularmente relevante para a nossa discussão de hoje em relação à mineração. Eu acho que a outra ideia é que nos traz diversidade nas nossas escolhas de combustíveis, conforme falamos de energias elétricas renováveis e assim por diante. Uma coisa que eu gostaria de mencionar é que há muito diálogo sobre as cores do hidrogênio, sempre foi algo que esteve em discussão, mas o que está em último seria o hidrogênio verde de eletrólise da água e, obviamente, sem emissões de dióxido de carbono, mas ainda há discussões aqui na Austrália e internacionalmente sobre o hidrogênio azul, onde você captura o gás carbônico, o CO2, e faz a sua reutilização, mas o foco realmente é o hidrogênio verde de eletrólise. É aqui que podemos pensar em fechar o loop da mineração também. Mas eu gostaria de indicar para aqueles que estão online, o governo federal atualmente está investigando um esquema de garantia de origem do hidrogênio, e eu coloquei um link para o website, porque eu acho que isso é muito importante internacionalmente neste momento. Então, tentar estabelecer um esquema de garantia de origem era uma prioridade da estratégia. E a ideia aqui é desenvolver uma metodologia que seja reconhecida internacionalmente. Então, a Austrália está trabalhando com organizações internacionais nessa questão, mas há um documento que está disponível para consulta atualmente. O que está considerando é a ideia de que, bem, o que é hidrogênio limpo? É a questão de usar só hidrogênio verde ou há outras formas de garantir que houve captura e armazenamento do CO2, caso consideremos essa ideia? Então, há toda uma discussão ocorrendo, tanto aqui na Austrália como internacionalmente, e acho que seria algo relevante para o Brasil e para as conversas entre Brasil e Austrália também. Então, eu gostaria de mencionar isso. Isso também é algo que nós estamos considerando aqui em Queensland. Eu pensei em usar a abordagem de Queensland, porque obviamente é relevante aqui e realmente se conecta com a forma de como conectamos a estratégia de hidrogênio de uma perspectiva estadual, mas coordenando com o resto da Austrália. Acho que estamos considerando essa coordenação entre diferentes jurisdições. Algumas das áreas de alta prioridade que temos é como agregar a demanda de hidrogênio, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. A ideia de trazer investimentos do setor privado. Já ouvimos o ministro falar de parcerias público-privadas, é uma oportunidade real de criar valor. Os novos empregos, as novas habilidades que podemos ter como resultado de um crescimento de uma indústria de hidrogênio, isso é muito atraente não só para o Estado, mas também para o desenvolvimento regional, conforme fazemos a transição de muitas de nossas indústrias de combustíveis fósseis tradicionais, e a oportunidade de parcerias estratégicas de longo prazo. Então, quando deliberamos, há um grupo de diretores de Queensland, bem como de membros de forças-tarefas externas. Essas foram algumas das prioridades que eu achei que seriam interessantes, somente para refletir um pouco. Não estamos entrando em grandes detalhes aqui, mas acho que uma das principais coisas que estamos considerando em um mercado de exportação é qual é a narrativa que articula essas oportunidades. Então, quando vocês ouvirem os outros membros do painel, nós vamos ouvir um pouco sobre como isso está se solidificando. É um novo desafio em relação a políticas de receita, vai ser algo um pouco diferente de exportações tradicionais, isso é algo que muitos governos estão enfrentando aqui, na Austrália também como um todo. Qual é o modelo de receita que poderia ser usado? E também a oportunidade de quais seriam os modelos comerciais, saindo do foco de ESG. Há muitas instituições financeiras interessadas em desenvolver e investir
em diferentes projetos verdes, por assim dizer. Então, acho que é uma oportunidade de pensar sobre novas formas de termos parcerias público-privadas de aspectos comerciais para que o governo não tenha que fazer todo o trabalho pesado. Há muito acontecendo, vamos ouvir as palavras precintos, hubs, vales. Como podemos coordenar para que todos possam sair na vantagem, que seja um objetivo de longo prazo, não só agora, mas no longo prazo também. Como podemos coordenar os ativos e as questões políticas, tudo isso é importante. E também temos as questões regulatórias. Como cientista social, a questões de licença social, quando consideramos a escala de aumentar as energias renováveis que são necessárias, vamos ter algumas questões em relação a desafios de o que usar e também a questão de terra. Temos muitos produtores e fazendeiros que já são donos de fazendas de gado há muito tempo em Queensland e agora queremos que ele se torne um produtor de energia solar. Então, há questões de identidade que nós vamos ter que lidar e considerar. E a outra questão com a qual temos que lidar é a ideia de hidrogênio verde ou azul. Obviamente, o hidrogênio verde é a meta final, mas será que existe um papel para captura de hidrogênio e hidrogênio azul e como isso funcionaria no mercado internacional? Então, esses são algumas das questões que achamos que são importantes aqui, que são relevantes para qualquer país que esteja começando a pensar nisso. Nós fizemos algum engajamento com o setor também. E eu não vou entrar em grandes detalhes, mas eu acho que uma das principais coisas quando se começa isso, como se trabalha com hidrogênio, seria a questão de economia, seria um dos maiores desafios. Então, estamos desenvolvendo algo que poderia ser uma exportação em potencial. Então, a ideia de criar essa captação interna é algo importante. As operações de minérios entram em jogo, porque há um espaço interessante de ter de fechar algumas lacunas com isso. Então, entender quem podem ser os captadores, quem podem ter essa adoção, é algo que o governo pode e os parceiros podem pensar. Entender realidades comerciais é um grande desafio e, novamente, volta a questão de off-take e essa ideia de onde virar o capital. Nós precisamos acertar a questão do preço, isso volta às questões de escala. Temos algumas mensagens que estão vindo aqui. Uma das coisas que é essencial é usar tecnologia. Há muito aprendizado aqui em Queensland sobre as exportações. Acho que todos estão muito cientes, mas há muita discussão em relação à ideia de transporte. Qual seria a forma ideal? Por elétrons, por tubulações? Não será um tamanho único, mas quando pensamos em mineração, a beleza é que pode-se fechar esse loop e pensar em como isso se conecta com o todo. Eu só gostaria de mostrar uma dessas imagens aqui. Há tantas que mostram aqui o ecossistema do hidrogênio, mas eu acho que isso que é empolgante com relação ao hidrogênio em si. As formas diferentes de gerar hidrogênio, mas também de utilizá-lo. Acho que do ponto de vista o que vem acontecendo na geopolítica atualmente, se pudermos produzir hidrogênio e usar com suas diferentes vantagens como transportador e armazém de energia, nos ajuda a resolver certas questões de soberania. E quando acertarmos o aspecto econômico, de fato trará uma oportunidade para a redução de custos em comunidades remotas e assim por diante. Isso ainda não está comprovado e ainda temos algumas questões desconhecidas em relação a como teremos o transporte, mas como eu disse, há muitas discussões sobre hubs, sobre inovações, vales de hidrogênio em Queensland, em diferentes precintos, mas há muito ocorrendo e veremos uns ecossistemas semelhantes de oportunidades que o hidrogênio apresenta. E acho que uma das coisas que apresentamos com as estratégias de hidrogênio, a oportunidade que o hidrogênio tem para longos transportes, as células são relativamente leves, ao passo que baterias podem ser muito pesadas, embora haja diferentes oportunidades para isso. E acho que aqui podemos dizer que em termos de transporte, com relação a hubs de hidrogênio e outras aplicações, obviamente biocombustíveis têm um papel aqui e híbridos também. E acho que esse é outro ponto forte do Brasil, eu sei do trabalho que fiz com os meus colegas.
E essa ideia de que nós estamos vendo como o hidrogênio poderia realmente reduzir as emissões. O estado de Queensland tem metas ambiciosas de redução através de energias renováveis. Então, conseguir descarbonizar parte do setor de mineração com outras partes também, mas também continuar a produzir os minérios necessários, essenciais, acho que isso é uma real oportunidade. E como eu falei, em termos de planejamento e infraestrutura, conforme nos afastamos de diferentes processos, acredito que também é uma oportunidade que pode liberar outras alocações que podem ser utilizadas e entrar nessa questão. E acho que alguns dos colegas vão falar um pouco mais sobre essa abordagem de sistemas. Mas acho que também estamos vendo, e eu sei que em parte do setor, há essa ideia de sistemas de que se nós convertermos os nossos trens saindo do diesel e para transportar objetos para ajudar, há muita discussão e eu acho que é aqui que o hidrogênio traz reais oportunidades. E eu acho que a outra parte aqui é o que ainda não está claro, é o papel no embarque particularmente, mas acho que há muitas discussões em andamento agora em relação ao embarque e ao remessa, em como organizar as regulamentações internacionais de embarque, de remessas, e traz uma oportunidade de pensar o que pode ser o resultado desse setor de hidrogênio. Simon vai falar sobre diferentes formas, mas é uma questão do hidrogênio, mas também podemos falar de amônia e outras opções. Então, vou deixar por aí e espero que isso traga alguns insights em quais são algumas das coisas que estamos discutindo, mas acho que provavelmente será relevante para qualquer país ou qualquer região que está, de fato, pensando na questão de uso de hidrogênio. Então, muito obrigado. Obrigado, Peter. Uma visão geral excelente, nos dando uma visão geral estratégica do status atual de hidrogênio e as oportunidades. Nosso próximo orador é o Simon Smart, que é um professor associado na Faculdade de Engenharia Química e um Research Fellow do Dow Center de Inovação e Engenharia Sustentável. Ele também é diretor do Laboratório de Interface de Renováveis. Ele vai falar sobre produção sustentável e uso de energia e produtos químicos. Ele lidera 2 grupos de pesquisa, um de foco técnico, desenvolvendo processos e tecnologias capacitadores para processos de energia limpa, materiais e água, e outro é um amplo programa de pesquisa discutindo o papel de energia na sociedade e a velocidade com a qual podemos descarbonizar a economia global. Seja bem-vindo, Simon. A palavra agora é sua. Obrigado. Eu suponho que vocês possam ver minha tela e me ouvir. Sim, vemos sua tela e te ouvimos bem. Muito obrigado. Eu também gostaria de começar reconhecendo os donos tradicionais da Terra, na Terra onde nós estamos nos reunindo hoje de forma virtual. Eu também gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de falar em um contexto de tamanha distinção. Então, os meus 10 minutos vão se concentrar na estratégia de hidrogênio da Austrália. Me pediram para fazer uma visão geral de alto nível. E eu talvez possa tocar em algumas questões de como essa estratégia está conectada com os investimentos e o roteiro de investimentos da Austrália, conforme a Austrália se move em direção aos seus alvos climáticos no futuro. A professora Peter Ashworth deu uma boa visão geral do porquê o hidrogênio limpo é essencial no nosso avanço para o futuro, como transporte de energia e de estoque, e para permitir a descarbonização, mas diferente de algumas revoluções de energia anteriores, ou até uma revolução mais recente com relação à energia eólica e solar, agora estamos vendo a questão das baterias, o hidrogênio tem incertezas tanto da oferta quanto da demanda. Acho que é isso que torna uma questão tão interessante, um desafio tão interessante daqui em diante. Ao passo que, da perspectiva da energia solar, o lado da demanda é simplesmente os usuários de eletricidade e a infraestrutura associada com levar essa eletricidade aos usuários finais, que já estava construída e preparada. E a energia solar simplesmente teve que se concentrar em reduzir as curvas de custo do suprimento. O hidrogênio, mesmo nós tendo toneladas sendo usadas ao redor do mundo, ano após ano,
há uma grande incerteza quando falamos de demanda. A forma como transportamos o hidrogênio é incerta, a forma de produzi-lo também é incerta. Então, o que eu gostaria de fazer aqui é falar sobre algumas dessas incertezas, antes de mais nada, e depois podemos falar sobre a Estratégia Nacional de Hidrogênio. Então, uma das incertezas é qual é a melhor forma de produzir hidrogênio. E boa parte da minha pesquisa está relacionada a isso. E a resposta é: nós temos todas essas cores diferentes aqui, como a professora Pita mencionou. Tecnologia de produção, mas determinado diante, podemos fazer usando materiais fósseis incineráveis, como carvão e gás natural, como a maior parte do hidrogênio é produzida. Quando combinamos isso com captura de carbono e seu armazenamento, isso produz hidrogênio azul. São tecnologias que passam por uma produção de grande escala em instalações centralizadas, mas temos que aceitar a realidade da captura de carbono e armazenamento de carbono, que não é completamente livre de carbono com o hidrogênio azul. Do lado verde, podemos fazer a partir de biomassa. O objetivo final seria a partir da água, através da eletrólise da água, e nós podemos combinar isso com outras tecnologias para produzir diferentes transportadores de hidrogênio, porque nós não temos, de fato, certeza de qual é a melhor forma de transportar o hidrogênio. Será com o hidrogênio gasoso, em tubulações, o hidrogênio líquido, ou um transportador como metanol ou amônia, ou um transportador orgânico também. Então, além de não saber qual será a melhor tecnologia, nós também não sabemos qual é a melhor cadeia de suprimentos. Essa é a minha versão do slide da Pita. Não é tão bonitinho quanto a dela, mas acho que dá a mesma visão geral. Eu acho que o que eu queria destacar aqui é que nós temos essas múltiplas formas de produzir hidrogênio, não temos certeza de que mistura nós precisaremos usar daqui em diante, mas em última instância nós imaginamos que seja algo verde, e depois precisamos ir dos produtores para os usuários finais. E aí a questão se torna: como fazemos isso? Fazemos isso com uma tubulação e mandamos para um armazenamento. Nós usamos hidrogênio liquefeito para mandar por mar, ou convertemos em outro transportador de hidrogênio para uso doméstico ou para exportação. Nós podemos transformar o hidrogênio para uso industrial também, aquecimento, fator de potência. Podemos ter até opções que estão ganhando momento em locais como a Alemanha, que é o converter para gás natural, usando a infraestrutura de gás natural existente e usando essas vias de transporte para, de forma efetiva, criar um gás verde. Então, tudo isso aqui, há muitas incertezas em relação a como vamos avançar e como as coisas podem ser, se vão ser centralizadas e grandes ou descentralizadas. Como a Pita disse, é melhor transportar elétrons para produzir o hidrogênio, ou é melhor movimentar o próprio hidrogênio a partir da fonte? Então, na criação da própria estratégia e em contribuir para a estratégia nacional, o futuro parece ser relacionado a pesquisas corporativas. Então, nós tivemos essa pesquisa global de mapas, de roteiros para uso de hidrogênio, para tentar achar algumas semelhanças. Então, obviamente, o que se constatou que esse impulso para reduzir as emissões de carbono trouxe o hidrogênio para o radar, para a linha de frente, algo que não se pensava muito nos últimos 5 anos, agora se tornou o principal tópico. Como eu disse, há muita incerteza em relação à velocidade com que os custos cairão e como as tecnologias vão mudar
e o que vai melhorar, se a cadeia de suprimentos vai se desenvolver. Então, há perguntas em relação a como priorizar o financiamento para diferentes tecnologias com base no nível de maturidade, e as tecnologias mais maduras tendem a ser as tecnologias azuis no momento, mas em última instância queremos caminhar em direção às tecnologias verdes. O que é interessante é que mais países estão focados no uso de hidrogênio no seu roteiro do que em produzir. Austrália e Brasil podem ser diferentes nesse aspecto, sendo que a Austrália quer se tornar um produtor de hidrogênio. Então, o principal foco de nova estratégia deve refletir o ambiente internacional mais amplo e, importantemente, deve lidar com a logística da transição para o hidrogênio, as barreiras, e deve buscar vantagens competitivas do país ou em que esse mapa está sendo desenvolvido. Claramente, o acesso à eletricidade renovável de baixo custo vai ser essencial, tanto para economias quanto para exportação. E parece que, pelo menos no curto prazo, a disponibilidade de captura de carbono vai ser um aspecto importante também, se nós seguirmos na via do hidrogênio azul. E o que é importante, a Pita também mencionou isso um pouco mais cedo, com relação à questão de garantia de origem, é necessário colaborar quanto a normas, é necessário colaborar em normas e certificações e também em tecnologias, provavelmente. O que informa a estratégia nacional é algo que nós avaliamos diferentes cenários em relação à implementação de hidrogênio em todo o globo, indo desde a ideia do hidrogênio sendo a energia do futuro, até a eletricidade sendo o combustível do futuro, e um cenário de implementações alvejadas, considerando esses cenários, ou negócios como sempre, business as usual, que permitiriam o desenvolvimento de uma gama, ou identificar algumas vias, e o que é mais importante, identificar alguns marcos de que o mundo está caminhando em direção a um desses três futuros possíveis. Em vez de desenvolver políticas super prescritivas, que seria melhor ter uma abordagem adaptativa, que é essencial para tomar ações, revisar e rever conforme as coisas se desenvolvem e adaptar essas vias conforme se segue adiante. Então, isso são duas, 5, e realmente se concentraria em demonstrar e promover o hidrogênio como uma tecnologia e, particularmente, voltar a essa ideia de desenvolver e promover hubs de hidrogênio, ou precintos, ou vales, dependendo do linguajar que se quer usar. Essa é uma forma de avançar projetos de demonstração, e eu acho que é mais importante aqui é que desenvolve as cadeias de suprimentos, ou primeiro, pelo menos cadeias de suprimento pequenas, e desenvolve a demanda, tanto no nível doméstico quanto no nível de exportação, porque acredito que o lado da demanda provavelmente é onde temos a maior parte de incerteza conforme esse setor se desenvolve. A Pita mencionou que os contratos de aquisição provavelmente são a melhor métrica para avaliar esses avanços. Então, é necessário demonstrar uma demanda clara aos produtores. Então, esses hubs são integrados, eles têm produtores e usuários compartilhando infraestruturas críticas e estão buscando maximizar os benefícios e as economias de escala entre os diferentes usos individuais. Também podem descobrir sinergias adicionais em que os resíduos de alguns usuários ou de alguns produtores podem ser insumos para outros produtores. Acho que isso, de fato, demonstraria uma integração total de todos os diferentes setores. E eu vou lhes mostrar no mapa, em alguns momentos, como isso está começando a se desenvolver ao redor da Austrália. E a real vantagem de se concentrar primeiro nos hubs
é que há a possibilidade de considerar o crescimento da demanda, responder algumas perguntas de produção, sem ter que responder às questões de transporte e de armazenamento. Então, em vez de ter que desenvolver cadeias de suprimento completas que abrangem toda a nação, você pode desenvolver produtores e usuários locais mais perto das instalações para lidar com algumas das questões mais críticas. Depois passamos para a ativação de mercado em larga escala, a partir de 2025. E aqui é realmente uma abordagem de adaptação. Em termos de medidas de sucesso, queremos um registro de segurança excelente, trazer trabalhos e benefícios e um esquema de certificação. Rapidamente, só queria dar uma visão geral do que está acontecendo no momento. Temos 66 projetos, 6 em operação, 10 em construção e cerca de 50 que estão em desenvolvimento em toda a Austrália, sendo que 10 devem chegar à decisão final de investimento este ano. E a última coisa que eu gostaria de mencionar antes de encerrar é que a estratégia de hidrogênio foi desenvolvida primeiro, mas está dentro de um roteiro de investimento em tecnologia mais amplo, que busca reduzir as emissões do país, e a forma de fazer isso é por meio da priorização de tecnologias, como o hidrogênio limpo, e definindo metas que podem crescer. Então, nós queremos produzir hidrogênio limpo a menos de $2 por quilo. Com isso, gostaria de encerrar. Muito obrigado pelo seu tempo e tenho o prazer de responder qualquer pergunta no chat ou mais adiante. Muito obrigado, Simon. Excelente apresentação. Agradeço muito que você explica a estratégia australiana e como se encaixa as outras estratégias. É um ótimo contexto para apresentar os planos para a redução de emissões e como que um país pode aumentar a partir de demonstrativos até a comercialização do setor. Ótimo. Recebemos algumas perguntas e respostas entrando no função do chat. Eu encorajo a todos a compartilhar perguntas para os nossos palestrantes. Vocês podem fazer isso em português também, porque temos um palestrante que fala português como parte do nosso grupo. Também fazemos o possível para responder essas perguntas conforme vão entrando. Então, agora eu gostaria de pedir para o nosso terceiro palestrante, Dr. Dave Hertz, o consultor-chefe na Austrália. David lidera o desenvolvimento dos fornecer tecnologias de baixa emissão para aumentar a eficiência, reduzir custos de produção de gás de efeito de estufa e também assegurando energia sustentável em todos os setores energéticos, solar, geotermal, eólica, eletroquímico, nos seus processos de hidrogênio e monitoramento de emissões e modelagem. Eles têm ligações de colaboração com grandes instituições de tecnologias, mas também em Austrália e internacionalmente no Japão, Coreia, China, Estados Unidos, Índia e África do Sul. Muito obrigado por estar conosco, David. Vou passar a palavra para o senhor. David, ainda você está em mudo. Pronto. Muito obrigado e é um prazer estar aqui. Eu acordei hoje de manhã, a internet pifou e estava demorando até agora para recarregar. Então, muito obrigado por me incluir nesse seminário. Tem sido um tópico muito importante e, como o Peter mencionou, isto é uma iniciativa global de colaboração fundamental. E, então, não é novidade. As indústrias no mundo todo têm trabalhado com hidrogênio por muito tempo, geralmente no local, mas também em alguns casos é transportado. A razão que eu quero reforçar esse ponto é que não é novidade, é que temos as indústrias de alta intensidade e escala em muitas dessas cadeias de valores, incluindo mineração, energia e etc.
E muitos desses sistemas já estão em escala operando e estão prontamente disponíveis para descarbonização por meio de integração de energia de outras fontes. David, se não importa, David, interromper, se você pode ligar o vídeo, seria ótimo. Se não, para razões técnicas, tudo bem. Então, o ponto é que precisamos aproveitar as escalas e tecnologias que já existem para começar do zero. Esses programas é um custo muito alto em termos de demanda, porque a mudança da indústria não é viável e o suprimento não vai estar disponível, e em termos operacionais, o que seria necessário dentro do tempo disponível é inviável. Então, usando a indústria existente é o ponto-chave, e também todos os diferentes setores que podem usar energia renovável na indústria. É por isso que consideramos o termal, usando biomassa, etc., e carregadores de hidrogênio. Então, com esse contexto, tem a ver com manter todas as opções disponíveis, porque vamos precisar de todas as opções nessa escala. Hidrogênio não é coisa nova, muitas tecnologias que associamos com hidrogênio verde, por um exemplo, mas não no setor que estamos falando hoje. Com certeza tem lados, inovações de ciência e tecnologia necessárias para conectar os pontos das fontes renováveis para indústrias de larga escala. E muito disso tem a ver para descarbonizar essas indústrias. Não necessariamente significa que temos que mudar a indústria completamente. Mas o que isso faz é que aumenta bastante a conectividade entre o que era considerado o setor de energias renováveis e os diferentes setores industriais, que tradicionalmente não trabalham juntos. Transporte, agricultura, energia, tradicionalmente não foram bastante integrados. Agora estamos vendo, bem, será que vamos integrar? Estamos desafiados por escala e custo. Eu vou falar um pouco sobre a estratégia sobre coisas como amônia. Então, como que podemos levar o hidrogênio de onde temos fontes ou oportunidades de produzir hidrogênio para de fontes renováveis para a indústria que precisa. Isso é um exemplo que esse tipo de abordagem de tecnologia de pontes, não só para mercados, mas para outras partes envolvidas na indústria. Temos uma indústria de amônia, por exemplo, na agricultura, e a única jeito de fazer isso é colaboração e parcerias, áreas que tradicionalmente não têm colaborado muito, têm trabalhado de formas pesquisa, indústria e governo. Tem exemplos, não só na Austrália, mas em muitos outros países no mundo. A barreira real, do meu ponto de vista, não é apenas entender que as componentes e tecnologias, é como que podemos conseguir inovadores na escala de demonstração para que os vários diferentes partes interessadas podem ver as ligações e as possibilidades e aumentar a escala das tecnologias para que seja relevante ao que a indústria precisa. E isso é um gap grande, porque muita infraestrutura é necessário, é bastante caro e é logisticamente difícil entre o lado de suprimento e de demanda. Então, Simons falou muito bem disso. A abordagem do governo australiano, o mapa do caminho para o plano de investimento que está em curso. Eu vou falar do lado científico, para salientar de novo que uma série de tecnologias foram escolhidas como prioritárias para o governo e são diferenciados quando as pessoas falam sobre isso, hidrogênio a baixo carbono, armazenamento de hidrogênio, armazenamento de carbono. David, acho que perdemos o seu áudio, o seu vídeo. Volta, por favor. Hidrogênio é um carregador de energia, não é apenas um combustível. Eu estou caindo? Meu áudio está caindo?
Sim, você estava caindo, você tinha caído, mas agora voltou. Eu acho que você fez a decisão correta de não de desligar o vídeo. Talvez se você desliga o vídeo, pelo menos temos o seu áudio. Talvez isso seja a melhor solução. Então, todas as tecnologias estão interligadas, mas precisa ser prático e é muito simples. Se você olha de forma simples, tudo que temos que fazer é fazer o hidrogênio, deslocá-lo e usá-lo. E cada passo, no escala e complexidade que os nossos sistemas energéticos demandam, não é pouca coisa. Eu não vou retomar tudo que falamos sobre hidrogênio produzido por diferentes maneiras. Deslocamento é um grande desafio, porque frequentemente temos várias energias de fontes renováveis que não se encontram no local onde são necessários, onde estão a indústria e outros, e lidamos com isso com deslocamento internacional, por via marítima. Como podemos aproveitar essa infraestrutura para países que não têm muitas fontes renováveis e levá-lo a lugar onde é necessário. E porque é complicado. Essa é outra versão, mas só para salientar que precisamos juntar todas as fontes renováveis no caminho da eletrólise e também as tecnologias termais, com armazenamento de energia como calor, em algumas situações é preferível, e integrá-lo com processos que são bastante convencionais na produção de hidrogênio. Da mesma forma, biomassa, a indústria de agricultura no Brasil, e tem outros na indústria de cana-de-açúcar, tem muitas oportunidades e tem tecnologias muito avançadas de conversão de biomassa, que favorecem a sua conversão diretamente para hidrogênio e outras fontes, como o Simon mencionou. Mas eu quero focar um pouco na amônia, sobre um carregador de hidrogênio, porque já temos amônia que está circulando no mundo todo, como um dos na indústria química. E temos a infraestrutura, temos os equipamentos de segurança, temos os navios, temos os mercados, é muito bem entendido. Isso é uma plataforma que, com a indústria atual de amônia, pode atingir quanto a amônia que é possível de produzir no momento e fazemos a transição posterior para hidrogênio. Então, essa indústria pode trabalhar muito de perto com a produção de amônia, para ajudar a puxar as oportunidades para a conversão para hidrogênio, para caminhos de hidrogênio. Como já mencionei, podemos mandar amônia para o mundo todo em vários navios especializados, e isso é uma das áreas onde você pode ligar com tecnologia existente, onde fazemos bastante trabalho com tecnologias de membrana que desenvolvemos com os metais pesados, que nos permitem pegar amônia e reconvertê-lo ao hidrogênio puro no ponto de uso, que é 100% tecnologia de membrana seletiva 100% eficaz. Então, temos hidrogênio de alto valor agregado no mundo todo. Nem sempre é necessário fazer isso. Você está usando amônia, que é disponível, ou outros hidrocarbonos, e podemos usar isso de forma direta. A amônia é muito atrativo para o setor de geração de energia, para apoiar tecnologias renováveis. Nós temos geradores a diesel, que podemos operar esses geradores com amônia, mas estamos olhando converter de diesel para amônia, a indústria marítima, trens e outras fontes de transporte também podem fazer essa conversão. E é claro que temos células de combustível de alta temperatura que podem operar com amônia diretamente, nem sempre precisamos fazer a conversão para hidrogênio. Então, se olhamos as combinações que existem, e o nosso trabalho é tentar conectar os pontos para ajudar a indústria a adotá-los na escala necessária. Como exemplo, um dos projetos que nos interessam imediatamente nos motores que já temos é a utilização direta da amônia para gerar energia como backup em áreas remotas. E algum do trabalho que estamos fazendo é olhando que 95% de substituição de diesel, usando pouquíssimo diesel para propósitos de ignição,
e estamos usando a queima de amônia nos motores para nos dar essa experiência com vários diferentes motores e sistemas de turbina que podem utilizar amônia de forma direta e usar menos óleo diesel e aproveitar a infraestrutura que já temos. Voltando de novo ao slide que o Pida e Simon mostraram, e porque muitos desses sistemas não são novos, o que é novo é, será que podemos introduzir esse sistema, nossa estimativa, como que introduzimos de uma forma atrativa de fontes renováveis, biomassa, eólica, solar, etc., para dentro dessa matriz, para aproveitar da escala e da indústria e o conhecimento existentes. E como eu falei, muito disso já está instalado, é a questão de trabalhar com as localizações. Na Austrália não fazemos muito isso, mas tem uma grande oportunidade para resolver usando as tecnologias antigas que já existem. E muito trabalho já foi feito no armazenamento e na produção, e temos que aproveitar disso. Similarmente, trazendo algumas das novas tecnologias emergentes, solar e termal, no processo é algo que estamos olhando cada vez mais para processamento de químicos e minerais, usando o armazenamento termal de energia para apoiar algumas dessas, descarbonizar alguns desses setores. Isso também tem algumas oportunidades no local, no setor de mineração. Temos alguns que exigem calor, processos que exigem calor, e temos a oportunidade de usar esses sistemas. Então, isso é outro. Não tem um ganhador, mas vários. Então, a história geral é que estamos criando uma indústria totalmente nova, mas é uma indústria composta principalmente por indústrias trabalhando juntos para podermos atingir a escala necessária. E da perspectiva australiana, estamos olhando em exportar os nossos minérios, tanto para o desenvolvimento de um mercado existente e também desenvolver um mercado internacional mais forte e trabalhando muito perto com outros portos, principalmente de Singapura, que é um local ideal para distribuição e estudos na Japão e Coreia, e países como o Brasil, no lado agrícola das coisas, o IMS para hidrogênio, oportunidades para isso, e como podemos integrar essas indústrias é um desafio, e a infraestrutura para fazer isso é muito importante. Olhando em carregadores sensatos, baseados nas indústrias existentes, é um ponto óbvio, temos que usar a tecnologia existente e as indústrias existentes, na escala existente, temos que aproveitar tudo isso para ajudar alguns dos usuários a entrar na indústria. E algumas das empresas transportadoras dizendo que a gente nem vai começar, a menos que a gente saiba que a gente tem uma capacidade de converter 5 bilhões de dólares de combustível usando esse caminho, essa infraestrutura que pode ser usado. Então, vamos ver uma mudança no modelo de financiamento para esse tipo de indústria, de empresas que estão investindo para cima da cadeia de valor para contribuir para o desenvolvimento da estrutura da produção de hidrogênio e amônia, usando essas tecnologias. E a única forma de fazer isso é parcerias para facilitar a pesquisa e desenvolvimento, demonstração e desdobramento por meio da conexão de pontos e conectando tecnologias e mercados para que podemos conseguir essas demonstrações em nível de indústria em operação. Podemos fazer isso funcionar usando as indústrias existentes. A CSI Road tem tentado achar mecanismo para facilitar isso. Criamos várias missões que lidam com alguns desafios nacionais das indústrias de hidrogênio, ajuda a coordenar as conexões por meio do setor de conhecimento, entendimento de quem que está fazendo o quê, qual que é o contexto, qual que é a estrutura de conhecimento, quais os estudos estratégicos para apoiar onde podemos os projetos de demonstração e trabalhando com nossos colegas para facilitar os avanços de ciência e tecnologia, para ajudar a indústria a crescer para a escala necessária, por meio da parceria com o governo e nossos parceiros da indústria. Agora, existem algumas iniciativas líderes da indústria, em indústria, a transição, a CSE é um dos mapas, o HILT, Heavy Industry Low Carbon,
indústria pesada de baixo carbono e estamos ajudando o setor de mineração e outros setores de indústria pesada. E no pesquisa está olhando a indústria de minério de ferro, ferro verde, aço verde, indústria de iluminação, muito importante para a descarbonização, e é claro que outras indústrias têm um protagonismo muito grande nessa indústria, e como eu falei, muitas dessas tecnologias são tecnologias transversais, são tecnologias que não precisam ser reinventadas, mas precisam ser adaptados e aumentados em escala, integrado nos processos por meio da cooperação. Então, isso é um programa muito importante na qual estamos participando e temos várias oportunidades lá para tecnologias trabalharem com sistemas reais e industriais. E é claro que mapas do caminho para buscar o apoio necessário a toda a indústria. Então, essa é uma oportunidade muito emocionante, muito importante, que o governo está realmente investindo nos hubs tecnologia. Então, é uma excelente oportunidade de juntar todos esses mapas do caminho, dessas cadeias de valores para trabalharmos juntos. Tem mais que podemos falar, mas vou deixar por aí, por enquanto. E se vocês têm algumas perguntas, peço desculpa pelos problemas técnicos. Muito obrigado pela atenção. Ótimo, David, muito obrigado. Foi uma palestra fascinante, especialmente a discussão sobre amônia versus hidrogênio. Falamos até hoje, esta noite no Brasil, em nível de política, contexto correto, oportunidades potenciais. Falamos sobre algumas tecnologias diferentes que podem agregar para a indústria potencial nova. Nessa próxima apresentação, vamos falar sobre como adaptar tudo isso para o nível da mina e o que isso significa para as grandes protagonistas do setor de mineração. O senhor Tiago Alves é o gestor ambiental para a Anglo American. Ele tem mestrado em arqueologia na Universidade Federal de Minas Gerais. O senhor Alves tem muita experiência na análise de impacto ambiental e na execução e planejamento do plataformas ESG. Ele é o gestor ambiental da Anglo American Brasil, com responsabilidades para recuperação ambiental, proteção ambiental, qualidade e fechamento de minas. E agora gostaria de apresentar Tiago. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a todos. É um privilégio estar em meio a esses pesquisadores e professores tão relevantes. E, em nome da Anglo-América, gostaria de agradecer muito pelo convite. Obrigado ao secretário, senhor Bruno Eustáquio. E sobre a questão de minerais, eu tive a oportunidade de passar por um programa de executivos em sustentabilidade. Então, muito obrigado pela oportunidade nesse brilhante webinar hoje. Agora eu vou passar para o português para a minha apresentação, para fazer um pouco mais de sentido. Rapidinho, se a tradução está ok, posso seguir, né? O pessoal, os falantes de inglês estão ouvindo a tradução? Daniel? Yeah, that seems fine. That seems fine, Tiago. Ok, thank you so much. Então, a princípio, vou tentar falar um pouco mais devagar, né, para a gente permitir uma boa tradução e compreensão. Não preparei exatamente uma apresentação, gostaria de discutir alguns pontos como membro da indústria de mineração, mas todos os pontos trazidos aqui, né, pelos colegas pesquisadores e professores que apresentaram tão bem, né, essa primeira parte, esses 3 primeiros painéis, eles realmente fazem parte da realidade da mineração e da busca pela transição energética, que é algo que perseguimos junto com toda a sociedade. Para a Anglo-América é fundamental que consigamos atingir as metas do Acordo de Paris e que a gente consiga efetivamente descarbonificar a nossa base produtiva, de modo que a gente não apenas atinja um objetivo global, que é o certo a ser feito, mas também que a gente consiga continuar, né, como uma mineradora competitiva. Falando rapidamente da Anglo-América, a Anglo-América é uma mineradora diversificada,
com presença global. Além de Austrália e Brasil, temos presença significante no Canadá, no Chile, no Peru, na África do Sul, em Botsuana e em outros países também. Na própria Inglaterra temos uma recente operação, como eu disse, uma mineradora diversificada e que tem um propósito claro: reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. E dentro desse esforço de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas, é claro que a transição energética é um dos pilares e faz parte do que chamamos de Plano de Mineração Sustentável. Um conjunto de medidas e ações que reúne basicamente 9 grandes metas em 3 pilares. Um deles é o compromisso com a redução das emissões de carbono globalmente, de gás de efeito estufa, até 2030, e posteriormente a garantia da neutralidade em carbono até 2040. Aliado a isso, a Anglo-América também desenvolve globalmente um programa chamado Future Smart Mine, que consiste em uma série de soluções tecnológicas que poderão revolucionar a forma como a mineração de fato é feita. E acreditamos que nos próximos 10 anos, a mineração vai passar por uma modificação tamanha ou uma alteração, uma transição, como talvez ela nunca tenha passado nos últimos 300 anos. A chegada de nova tecnologia certamente nos ajudará, e de fato, uma das iniciativas que faz parte do Future Smart Mine é o uso de hidrogênio em nossas frotas. Pensando em transição energética, a transição energética não é uma novidade para a humanidade, nós já passamos por isso algumas vezes, estamos passando por outra, acreditamos que estamos passando por outra agora. Acharmos substituto para uma economia baseada em combustíveis fósseis e energias não renováveis é uma questão, como eu disse, de negócio, uma questão de importância extrema, principalmente nos próximos 10 anos. Além de ser uma questão social, é uma questão que pode gerar emprego e é uma alternativa e uma oportunidade também de reduzirmos desigualdade por meio da geração de negócios sustentáveis. O hidrogênio, em certo sentido, como foi visto aqui, ele faz parte de um ecossistema e esse ecossistema pode ser distribuído em uma cadeia. E quando falamos em cadeia, em reações em cadeia, em ações em cadeia, falamos na possibilidade de geração de valor. Então, a gente está falando efetivamente de um crescimento de um setor que é um novo negócio que pode efetivamente contribuir positivamente para a geração de valor para as pessoas e para a economia como um todo. Em termos de... Pensando na mineração, eu vou tentar ser um pouco mais explícito em relação ao nosso papel. A mineração, ela tem 2 grandes consumidores, ou 2 grandes emissores de gases de efeito estufa, pensando num processo de descarbonização. Primeiro, a energia elétrica. A mineração, em geral, é uma grande consumidora de energia elétrica. Segundo, são os combustíveis fósseis que alimentam nossas frotas, muitas delas pesadas, com grandes níveis de emissão e, eventualmente, baixa eficiência. Então, pensando de um lado, a gente tem soluções claras, dadas aí em relação à energia elétrica. O custo da produção de energia elétrica tem baixado significativamente, energia elétrica renovável, tem baixado significativamente nos últimos anos, e a gente tem aplicado isso ao nosso negócio. Eu tenho muito prazer de dizer que os negócios da América do Sul, eles têm garantido o fornecimento de energia renovável, 100% renovável, a partir de 2022 na Anglo-América. Isso é um marco importante e contribuirá decisivamente para a redução de emissões de nosso negócio, também para aumentar a resiliência das operações. Mas, naturalmente, isso não é o bastante. O hidrogênio, ele entra nesse cenário como uma alternativa, efetivamente, de substituto dos combustíveis fósseis. A gente está olhando muito os combustíveis fósseis que realizam o abastecimento dos caminhões fora de estrada e da nossa frota de veículos pesados. A mineração depende dela para operar. E aí algumas perguntas aparecem. É claro, gente, que a melhor alternativa possível seria a gente ter um simples substituto, por exemplo, para um óleo pesado como o diesel, o que a gente usa em caminhões fora de estrada, que pudesse ser algo como um plug and play. E aí, imediatamente, a gente mudar a matriz e isso estaria resolvido, mas a gente sabe também que não é simples dessa forma. Como foi muito bem apresentado aqui pelos colegas anteriores, que apresentaram antes de mim, há um diverso ecossistema ligado ao hidrogênio. As formas de produção, transmissão, o armazenamento e o uso são variados e a gente tem estudado essas tecnologias. Mas é necessário entender que essas novas tecnologias precisam estar dentro de um sistema colaborativo em que pesquisa,
produção, empresas privadas e governos, terceiro setor e sociedade estejam juntos buscando alternativas. O hidrogênio também tem uma característica para a gente muito importante, que ele pode ser um indutor da circularidade, da economia circular. Dentro dos sistemas possíveis de produção de hidrogênio, nós temos uma variada gama de alternativas que permitem a criação de valor, não só para a companhia, como também para as comunidades. Isso é claro na nova mineração que tem que ser feita. A gente precisa gerar valor para nossas comunidades anfitriãs, é necessário fazer isso, e isso tem que ser pensado em cadeia. Também pensando isso de forma integrada, a gente vê soluções importantes desde que haja a possibilidade de constituição de redes que preencham nessa lacuna que é a ausência de uma estrutura preliminar, tá, do hidrogênio. A gente está fazendo a transição agora, isso é natural que seja assim. Tá? E, claro, acho que Brasil e Austrália têm grandes semelhanças nesse sentido, porque o potencial justamente para essas fontes, para o uso do hidrogênio verde, no caso, né, porque o hidrogênio não é uma tecnologia nova, né, isso foi muito bem dito aqui. Na verdade, nós estamos falando de uso de hidrogênio não agressivo em termos de emissão de gás de efeito estufa. Então, nesse sentido, o que a Anglo América tem pensado em relação ao hidrogênio? Um primeiro ponto, um investimento significativo, tá, nas redes, tá, de debate, de discussão sobre o próprio hidrogênio. Nós somos fundadores e membros do Hydrogen Council, tá, na China, que basicamente é composto por Hydrogen Council, que é composto por mais de 100 membros hoje, e do Hydrogen Fuel Cell Association na China, tá? Outra iniciativa que também somos membros fundadores, do Green Hydrogen and Heavy Industry Consortium na Austrália. Tá? Entendemos que esses hubs, esses palcos de colaboração são importantes para buscarmos as tecnologias que são necessárias para aplicarmos efetivamente o hidrogênio verde, o hidrogênio azul, o hidrogênio de baixa emissão em nossos processos. E a tecnologia ela é realmente hoje uma parte importante da estratégia da Anglo América. Recentemente, nosso CEO global fez um anúncio de resultados do grupo, né, um anúncio muito positivo, inclusive, na última semana, em relação ao primeiro semestre de 2021. E um ponto que nos chama a atenção, e isso é público, pode ser consultado por qualquer, eu posso deixar inclusive no chat depois, é uma apresentação para os investidores e para o público em geral, demonstrando os avanços na pesquisa e na aplicação do hidrogênio em nossos negócios. Hoje, nós temos 5 frentes de trabalho, tá? Atuando, conectada, integrando e entendendo as tecnologias envolvidas na produção do hidrogênio para os caminhões fora de estrada. É preciso desenvolver as células de combustível, é preciso desenvolver a segurança do armazenamento, é preciso desenvolver a produção, é preciso integrar isso dentro de um plano do negócio, e esse é o ponto que a gente está trabalhando. Se a gente consegue energia elétrica de fontes renováveis, tendo energia elétrica de fontes renováveis, aproveitando os momentos em que essa produção é mais abundante, mais barata, a gente pode produzir e armazenar hidrogênio. E aí, usando isso em nossas frotas, a gente vai ter efetivamente um caminho bastante importante para a descarbonificação. Um outro ponto é que ele sozinho não é suficiente. Então, a gente também trabalha com o desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, captura direta, como foi dito aqui também mais cedo, e a captura direta como uma alternativa, inclusive para a gente tornar fornecedor de mão de obra, fornecedor de matéria-prima para a produção de outros produtos de baixo carbono, de baixa emissão dentro da cadeia. Então, eu acho que meu tempo está se esgotando, né? I believe my time is running off, Daniel, but I'll finish in... Acho que o tempo está acabando, Daniel, eu vou terminar em 2 minutos. Dentro da jornada da Anglo América, né, uma descarbonificação. A substituição dos caminhões é algo importantíssimo. Estamos preocupados com a criação de cadeia de valor. Estamos querendo atuar em parceria com outros agentes do território e transformar o negócio de hidrogênio em algo positivo e gerador de valor para todas as partes interessadas. Temos, né, projetos de produção de energia inside the fence, que é algo importante também dentro de uma lógica de hidrogênio, mas não estamos contando somente com hidrogênio. Até porque a gente sabe que não é possível conseguir a descarbonificação totalmente apenas pelo hidrogênio. O importante é que a gente consiga pensar isso como um negócio estruturado dentro de uma lógica de parcerias com outras empresas, outras instituições, governos e pesquisadores, tá? E, claro, olhando projetos pilotos. Hoje o nosso projeto piloto é em Molagoquena, é uma mina na África. Esperamos até 2026 a gente ter a frota totalmente abastecida por hidrogênio e depois mais 7 minas, incluindo a mina de ferro no Brasil, Minazil, também sendo abastecida
por hidrogênio. E até que 2040 a gente finalmente consiga atingir a neutralidade, claro, associando outras formas de captura de redução de emissões, junto com captura de carbono, e tentando buscar essas soluções de forma integrada. Tá? Bem, em linhas gerais, essa é a plataforma da Anglo América, aquilo que a gente busca em termos de redução de emissões e como a gente tem visto o hidrogênio dentro de uma linha de pesquisa, cooperação, associação e a substituição dos combustíveis atualmente utilizados, junto com uma estratégia muito mais ampla de território, geração de valor e uso de energias renováveis em nosso processo. Bem, acho que era isso que eu tinha basicamente para colocar em termos como mineração. Então, agradeço a todos. Daniel, thank you so much for the opportunity. I hand over to you. Daniel, obrigado pela oportunidade, a palavra é sua. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos os nossos oradores. Foi uma conversa fascinante de estratégia, nível de políticas, até a questão da própria mina, pensando em como fazer a transição de toda a cadeia de valor de mineração para algo que seja totalmente renovável em termos de suas fontes de energia. Então, antes de eu encerrar formalmente o webinar de hoje, que também é o final de nossa série, foi uma série fantástica que realizamos, eu gostaria de passar para o senhor Frederico Oliveira para dizer algumas palavras finais, e o diretor de Geologia e secretário de Transformação de Minerais, e ele foi essencial para organizar essa série de webinars em parceria com a Embaixada no Brasil. Então, Frederico, a palavra é sua. Hello, Daniel. Hello, everyone. Olá, Daniel. Olá a todos. Eu gostaria de, nessas palavras finais, agradecer a parceria da Embaixada da Austrália no Brasil e do SMI. Então, foram 3 seminários bastante atuais com a dinâmica do mercado de mineração e com as demandas da sociedade, em que nós podemos discutir temas importantíssimos para a sustentabilidade, e eu tenho certeza que essas discussões serão muito importantes para a nossa formulação de política pública. Esses temas, eles retratam a necessidade da sociedade mundial, no que se refere ao desenvolvimento sustentável, como eu falei, desde a descarbonização da economia, transição energética, e também o papel da mineração para contribuir com essas mudanças, né? A utilizar energias renováveis, assim como o Thiago colocou, entre outros pontos. Então, acho que os 3 seminários eles foram muito importantes, de certa forma, linkados entre si no âmbito do desenvolvimento sustentável. Eu tenho certeza que essas experiências trocadas entre Brasil e Austrália foram importantes. Então, acho que fica aqui uma parceria com a SMI, que gerarão novos frutos. Então, eu gostaria mais uma vez de reiterar meus agradecimentos e dizer que o Ministério de Energia se coloca à disposição. Então, boa noite no Brasil e bom dia na Austrália, e obrigado aí, por todos os participantes que nos seguiram nesses 3 seminários. Muito obrigado. Thank you, Frederico. It has been great. Obrigado, Frederico. Foi excelente. Obrigado por seus esforços para fazer com que essa série fosse possível. Chegamos agora ao final deste último webinar da série. Eu gostaria de agradecer sinceramente algumas pessoas especiais que tornaram essa série possível. Sua Excelência, Sr. Timothy Kane, o embaixador da Austrália no Brasil. O Sr. Alexandre Vidigal, secretário de Mineração e Geologia no Ministério de Minas e Energia do Brasil. Professor Neville Clint, do Instituto de Mineração. O diretor da missão da Embaixada no Brasil, Caio Jacão, também da Embaixada da Austrália, por seu suporte no planejamento dos webinars, Jill Ivers e Cona, da equipe de comunicações do SMI, e o Dr. Paul Rogers, que trabalhou muito por trás dos bastidores. Ele não fez nenhuma apresentação, mas ele coordenou estes 3 eventos usando suas redes para unir os oradores. Obrigado a todos os nossos especialistas da Austrália, do Brasil, e que tornaram essa série tamanho sucesso. Nós tivemos uma grande resposta, muita participação. Nós realmente agradecemos todo o esforço de vocês. Então, de minha parte, é isso. Se tiverem feedback, não hesitem em entrar em contato nas próximas semanas. Nós vamos mandar a todos os participantes
como parte da nossa equipe, participaram da nossa série, links para onde podem receber os webinars online. Obrigado, boa noite, bom dia, falarei com vocês em breve novamente.